Boa tarde. Meu nome é Juscelia de Oliveira Boaron e eu sou acadêmica do curso de Letras, Português e Espanhol e respectivas literaturas pela UEPG. Então, esta é a minha terceira aula falando sobre literatura. E escolhi como fonte, o escritor Afrânio Coutinho, com o livro O que é Literatura Brasileira, no caso, o processo da decolonização. Se você pensar em literatura brasileira, ela começa com a literatura portuguesa. E a literatura portuguesa, ela se estende do período medieval até o início da Idade Moderna. Então, a gente quando estuda literatura, antes do descobrimento, a gente estuda esse período medieval até a Era Moderna, baseada na literatura portuguesa. Já depois do descobrimento, a gente deixa de estudar a literatura portuguesa e passa a estudar a literatura brasileira. Então, o que vem a ser a literatura brasileira? A literatura brasileira, ela acaba sendo o resultado de um longo e contínuo processo de busca de uma forma de expressão nacional brasileira. É a procura da identidade nacional, é a busca do caráter brasileiro para a expressão da literatura. Então, quando você pensa assim que a literatura brasileira é o resultado desse processo contínuo, Esse processo contínuo, você vê assim que antes de você estudar e ter alguém escrevendo, e ter manifestações e autores que se destacam na nossa literatura, nós estudávamos somente a literatura europeia, no caso, a literatura portuguesa, que era a nossa influência. E para começar a estudar essa que é a nossa influência, que é a literatura portuguesa, nós temos que entender assim que ela também teve um início. A literatura portuguesa, ela começa na Idade Média com o trovadorismo, que foi a época dos primeiros registros de produção literária em língua portuguesa e que ocorreu na Idade Média. Esses primeiros textos, eles eram escritos em forma de poesia e eram chamados de cantigas, que normalmente eram acompanhadas de música, eram cantadas pelos trovadores e eram transmitidas oralmente. Então, ela não era escrita, ela era cantada. E ele existia assim ao todo 4 tipos dessa cantiga. Uma que era a primeira, que era a cantiga de amor, que seria uma cantiga lírica, onde o homem, o eu lírico, ele se declarava para uma mulher idealizada, seguindo assim uma avassaladora paixão amorosa. A mulher ela era vista como soberana, como divina, e o homem ele se declarava para ela, ele era visto assim como um vassalo, como um servo, alguém de uma posição inferior. Então era uma cantiga assim de amor, que o homem fazia para a mulher, declamando toda a sua paixão, assim como se ele não fosse alguém que pudesse atingir aquela pessoa amada. A segunda era a cantiga de amigo, que essa era uma cantiga lírica, onde a mulher, que era o eu lírico, ela lamentava a ausência do homem amado, chamando ele de amigo, porque ele estava distante. Então também, são cantigas narradas, cantadas, e sempre com acompanhamento de música. A terceira cantiga é de maldizer, que é a cantiga sátira, onde o trovador ele usa de linguagem agressiva, empregando mesmo assim palavrões e linguagens obscenas para fazer zombaria, para debochar de alguém. E a quarta cantiga é a cantiga de escárnio, que é a cantiga satírica também, que tem o objetivo de fazer uma sátira, só que de forma indireta. Ele não é direto na sua zombação, na sua crítica. Ele é uma cantiga onde o autor ele zomba de alguma pessoa sem dizer quem ela é, sem
sem citar, né? Sem ser explícito naquilo que ele tá xingando. Ele usa de ironia e de ambiguidade. E a linguagem ela é mais sutil, não é tão agressiva quanto a cantiga de maldizer. Então, ainda falando, calma lá, voltar um pouquinho aqui, falando sobre a literatura portuguesa, além do trovadorismo, ela também ela é forte, assim, né, estruturalizada com o humanismo, que foi um período ainda também que havia essa zombaria, esse amor, essa manifestação assim do eu lírico, só que já não era na forma declamada, na forma decantada. No humanismo, as cantigas medievais elas deixam de existir, né? E são substituídas por poesias mais elaboradas, que passaram a ser escritas e impressas, ao invés de cantadas, né? Como no trovadorismo. Então, esse tipo de poesia que se restringia aos palácios, né, se restringia assim a um lugar mais privilegiado, no caso de posses, e as pessoas mais nobres e cultas. Ela era chamada devido a esse fato de que ela era assim só composta ou direcionada para aquelas pessoas que tinham mais posses, ela era conhecida por poesia palaciana. Nesse período se destaca, né, começa os primeiros teatro, e um dos autores que se destacam é Gil Vicente com o teatro, e o outro com as crônicas é Fernão Lopes. Ainda falando sobre a poesia, a literatura portuguesa, nessa época também, né, no terceiro movimento português, começa a existir o classicismo, que é da Idade Moderna, do Renascimento, as grandes navegações. Aqui já começa a entrar, né, a parte do descobrimento, alguma coisa assim no gênero, que é onde acontecem as mudanças de comportamento e o pensamento que muda a cultura medieval. Então, esse período ele é dividido em duas partes. Uma antes do Renascimento, que é a que se intitula a Idade Média, e o outro após o Renascimento, né, que é a Idade Moderna. Então, no primeiro período, na Idade Média, né, no primeiro período do classicismo, que é antes do Renascimento, a igreja era quem dominava a sociedade. Ali era bastante forte o tema teocentrismo, Deus como centro de tudo. Então não havia espaço para o estudo científico, a escrita científica. Acreditava-se ainda nessa época que o Sol girava ao redor da Terra e a fé explicava tudo. Depois desse período, já surgindo a Idade Moderna, deixou-se o teocentrismo, né, a valorização, tipo, a centralização em Deus, e passa ao antropocentrismo, que já começa sendo a valorização do homem. Junto do antropocentrismo vem o racionalismo, que é uma valorização da razão. Começa-se também a valorização das artes clássicas, né, voltadas à cultura grega e à cultura romana, e algumas referências ao paganismo, os elementos mitológicos da cultura antiga, como os deuses gregos. Ou seja, o antropocentrismo ele substitui o teocentrismo medieval, e a razão, né, pelo pensamento, a razão, que é o pensamento lógico, ele substitui a fé. Então, esse fica conhecido como o período de classicismo.
Nesse período do classicismo, né, fez parte assim do Renascimento e possui grandes características que são voltadas para a cultura clássica. E um grande destaque nessa época foi Camões, né, o autor de Lusíadas. Lusíadas, ele é um poema épico que conta, né, aventuras épicas, narrando-se em grandes navegações portuguesas e as descobertas do novo caminho das Índias, que se dizia que eles estavam tentando chegar ao Oriente, né? Então, a característica desse poema dos Lusíadas era a valorização do homem, imaginando assim como um ser que ele é capaz de desbravar o mistério, né? Que ele é capaz de desbravar o mar e ir além ainda. De conquistar o mundo, intitulado Universalismo. Começa-se também, como foi dito, o paganismo, que é a expressão, né, a menção de deuses e figuras mitológicas que influenciam e trazem mais ânimo, mais dinamismo e uma certa mistério, emoção, assim, nas aventuras, né, que influenciam nas aventuras. Então, os portugueses, eles, nesse tipo de poema, que é os Lusíadas, ele é visto como herói, né, porque eles estavam em expansão, né, eles estavam viajando e estavam conquistando novos mundos através da expansão marítima. Então, foi nessa época que o Portugal se encontrava ali na fase do classicismo. Deixa eu mudar aqui um pouquinho para vocês. Que foi descoberto o Brasil em 22 de abril de 1500. Aí, já quando se refere ao Brasil, você pensa assim que, se você calcular, ele, como já foi comentado, ele não tinha uma literatura e nem tinha conhecimento da literatura que influenciava o mundo nessa época, porque aqui era colonizado por índios e eles não tinham essa dimensão, eles não escreviam, eles não anotavam, né, as coisas, não tinham a trova, embora eles tivessem o canto deles, tivessem os ritos, a religiosidade deles, em tese não foi considerado literatura. A literatura mesmo só começa com a era colonial, que é a época em que o Brasil foi descoberto, e para essa época, para esse período, dá-se o nome de quinhentismo. Aqui no quadrinho ali, ó, vocês percebem que no panorama mundial, a época do quinhentismo era a época das grandes navegações, né, das companhias de Jesus. E na época do panorama brasileiro, foi quando surgiu a literatura informativa e a literatura dos jesuítas de 1500. Literatura informativa, porque como já foi citado, né, em outros textos, mesmo em outros vídeos aqui, até pela gente, a primeira manifestação é a carta, né, de Pero Vaz de Caminha, que é escrita ao rei Dom Manuel, né, rei de Portugal, onde ele conta como é a terra descoberta, o que foi visto, como eles imaginam, as expectativas. Então, é uma carta longa, extensa, bastante floreada, né, que o Pero Vaz de Caminha manda ao rei contando sobre o Brasil. Então, numa referência, num contexto de informação, para informar aquilo que eles estavam vivenciando. E literatura jesuítas, como já foi falado antes também, época em que os jesuítas vieram para o Brasil a fim de catequizar os índios. Né? Ainda continuando sobre esse período do quinhentismo, ele surge, né, a partir do descobrimento em 1500 e vai até 1601, que seria a época do seiscentismo ou período barroco. No panorama mundial está ocorrendo o quê?
as contra-reformas, né, de Portugal sob o domínio espanhol. Tá vendo aquelas guerras, brigas lá por território, contra o domínio, né? E no Brasil também ocorre a mesma coisa. Tá havendo as guerras, as revoluções contra as invasões holandesas aqui no país, e também os grupos, né, baianos, que são os que são formados, né, dos colonizadores que vieram para cá. Esse período do seiscentismo, ele tem início em 1601 e prolonga-se também até o setecentismo, ou período do arcadismo. Aí, no panorama mundial, a literatura ela está vendo, né, está sendo passada por uma revolução industrial, que é a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, e a ideia do iluminismo. Então, toda essa influência do arcadismo, né, no seiscentismo, ela é voltada por uma revolução, assim, por uma mudança bastante grande, em que os autores que escrevem, né, a respeito dessa época, eles têm essa influência, assim, de toda uma modificação histórica, né, acontecendo, uma influência histórica, né, que ocorre nessa época. E aqui no Brasil começa-se, né, o ciclo da mineração, há também Confidência Mineira, né, das lutas para a independência, que já começam nessa época, e o Grupo Mineiro. Então, ali os escritores já começam a fazer referências a essas revoluções, a esse estilo, escrevendo, sim, para alguns entendedores. Então, muda aquele aspecto que tinham antes, na era colonial, de ser uma literatura informativa, e passa a ser uma literatura, assim, mais direcionada aos movimentos, aos acontecimentos, né, que influenciavam aquele período. Na literatura jesuística, citando Anchieta, a gente vê assim, que o espírito sincrético, o polilinguístico, linguismo, o iniciador da literatura brasileira, o introdutor do espírito contra-reformista entre nós, e a catequese do gentil e do estilo jesuístico. O Padre José de Anchieta, ele faz parte do quinhentismo. Ele chegou aqui no Brasil a fim, né, de catequizar os índios. Para você ver a grande importância que ele teve à nossa literatura, toda essa ideia, assim, porque ele tentou traduziu, na verdade, a língua indígena para alguns escritos na língua portuguesa, no caso, português de Portugal. Ali, por isso citaram o polilinguismo. Pode ser considerado assim que ele, de fato, foi o que começou, né, a iniciar a literatura brasileira, porque antes a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela foi escrita, mas foi mandada lá para Portugal. Aqui não, essa literatura do Anchieta, ele ia fazendo como registros e ia mantendo aqui, né? Ele ia catequizando não só os índios, mas também os demais, né, que vinham aqui pro Brasil, que eram os viajantes que vinham junto com a companhia de colonização. Citando aqui um ato de São Lourenço, que é um textinho, assim, que é uma poesia bonita. Vamos lá ver se todo mundo está conseguindo acompanhar, ó. Vamos ler o trecho. 2 fogos traziam na alma, como que se a brasa esfriou, e no fogo em que se assou, com tão gloriosa palma dos tiranos triunfou. Ao fogo foi o temor do bravo fogo infernal, e como servo leal, por honrar o seu senhor, fugiu da culpa mortal. Outro foi o amor fervente de Jesus que tanto amava, que muito mais se abrasava, como esse fervor ardente,
que com o fogo em que se assava. Este o fizeram forte, com estes purificado, como ouro refinado, padeceu tão crua morte. Por Jesus, meu doce amado, este vos mandava o Senhor, a ganhar vossa frieza, para que vossa alma acesa de seu fogo gastador fique cheio de pureza. Deixai-vos deles queimar, como o mártir São Lourenço, e sereis um vivo incenso que sempre haveis de cheirar na corte de Deus imenso. Então, esse poema é uma primeira demonstração, é uma das demonstrações de como que era os poemas na época, né, da época colonial, da era colonial. Ele era um poema assim que falava muito sobre religiosidade. Só para a gente ter uma ideia, né? Então, os maneirismos, que foi a transição do classicismo renascentista para o barroco. Porque quando você fala em literatura barroca, você não pode esquecer as obras artísticas, né? As construções, as arquiteturas e muitas outras assim, estátuas e esculturas, pinturas, inclusive, que fazem parte que fizeram parte do renascentismo e transitaram para o barroco. Aqui, ó, temos a imagem de Vênus de Nilo, né? E uma outra ali, não lembro o título agora. Então, para se falar do barroco, o que a gente vê assim, que o barroco, ele foi um período literário que ele teve uma duração bastante longa. Ele durou do século XVII ao início do século XIX. E essa ideia mental, sim, da construção brasileira, do Brasil, como ele foi iniciando, crescendo, ele teve uma mão barroca por parte dos jesuítas. Se você pensar assim naquelas Minas, São Paulo, onde, né, teve a colonização, que veio lá da Bahia, daqueles lados lá, se você pensar assim, você vai ver na escultura, nas pinturas, essa influência também, né? Então, aqui no Brasil, o barroco, ele iniciou-se com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, que nessa obra ela predomina a poesia lírica, satírica, religiosa, o erotismo, né, a poesia erótica, a encomiástica e a laudatória. Então, na prosa, ela exibe principalmente a oratória sacra ou acadêmica, mais ou menos como o texto que foi lido anteriormente. Como foi citado, os representantes dessa época do barroco são Gregório de Matos Guerra, Manuel Botelho de Oliveira, Padre Antônio Vieira, e as principais características desse período é o cultismo, o conceptismo, o sincretismo cultural, a preocupação com o nativismo e o início da narrativa ficcional brasileira, que é a historiografia. Então, falando para vocês assim, o barroco, ele foi um período literário brasileiro que ele teve início em 1580, que era uma época da Contra-Reforma, que era a reação da Igreja Católica contra a Igreja Protestante. Sendo assim, o barroco ele expressava o período de conflito que as pessoas viviam na época. Então, as características principais era assim, aquele conflito da fé com a razão, ou do corpo com a alma, do pecado e a virtude, da fé e da morte. Então, a linguagem ela era mais complexa, mais difícil.
e havia sempre um jogo de palavra com inversões, tipo excesso de metáforas, e a figura de linguagem e vocabulário ela era bastante complicado. Ele tinha assim, uma obsessão pela linguagem culta, e quanto à ideia, elas também eram mais elaboradas, elas eram mais complexas e exigiam mais um raciocínio, tipo, que a pessoa que estava lendo, ela tivesse um raciocínio lógico, tipo, aquela ideia de concepção, ela tinha que se esforçar para entender aquilo que o leitor, ou que o escritor estava colocando, né, para eles entender. Então, ainda falando sobre o Gregório de Matos, eu trouxe aqui para vocês um poema para vocês verem como era mais ou menos retratados os poemas nessa época. O poema de Gregório de Matos se intitula Os Caramurus da Bahia. Então, um calção de pindoba a meia zorra, camisa de urucu, mantel de arara, em lugar de cotó, arco e taquara, penacho de guarás em vez de gorra. Furado o beiço e sem temor que morra, o pai que lhe invasou numa titara, porém a mãe a pedra lhe aplicara, por reprimir-lhe o sangue que não para. Alarve sem razão, bruto sem fé, sem mais lei que a do gosto, quando era de Paiaiá tornou-se em Abaeté. Não sei onde acabou, ou em que guerra, só sei que este Adão de Massapé procedem os fidalgos desta terra. Então, ele é um texto assim que para quem lê, ele tem que interpretar mais ou menos sabendo como era a concepção da terra, né? Como era a concepção do momento que estavam vivendo. Aqui, ó, um calção de pitomba, a meia zorra. O que lembra, o que parece? Ele tá falando sobre caramurus, são índios, né? Caramurus da Bahia. Então, é um calção feito de alguma folha, de alguma coisa assim, a meia zorra, tipo, meio caindo, meio abaixado. A camisa de urucu. O que é urucu? É aquela tinta, que pintam para a guerra. Então, ele estava sem camisa, estava somente pintado. Mantel de arara. O que seria o mantel de arara? Seriam umas penas da arara ou não? Não sei. Em lugar de cotó, arco e taquara. O cotó seria uma arma da época. Então, no lugar daquela arma, ele só tinha o arco. E penacho de guarás em vez de gorra. Tipo, penachos era o cocar em vez do chapéu. Então, a pessoa que lê esse texto depois desta época, ela tem que tentar raciocinar, né? Tem que tentar descobrir do que o texto está tratando, porque é uma literatura mais difícil. Então, observações que são importantes de notar assim, ó, segundo Coutinho, que a noção de cronologia rigorosa em história da literatura, ela está superada pelo critério dos estilos das épocas, as quais, né, repelem as determinações cronológicas absolutas. E ainda, não se deve esquecer que as definições de um estilo de época exigem que os traços formais se encontrem não isolados, porém constituídos conjuntos de traços estilísticos. Então, nós temos que ver assim, que de certa forma, a literatura, ela segue uma linha linear. Ela vem, né, assim, de um período antes do descobrimento, aonde a Europa tinha lá, né, Portugal em especial, tinha a sua literatura, e a nossa só começa a partir do descobrimento.
nós fomos influenciados pela literatura portuguesa porque antes não havia uma concepção, assim, uma ideia de literatura em si, né? Não era escrito, não era nada registrado. E esses registros e períodos literários que foram surgindo do descobrimento do Brasil até agora, que é o nosso período, né? Que é até a literatura em que se encontramos, ela é baseada em toda a história, tipo, toda a história em si, porque para cada período literário havia estava ocorrendo algo, né, no mundo ou no país, alguma guerra, alguma revolução, algo que influenciava essa literatura até chegar em como é hoje. Então, uma sugestão de atividade para vocês agora é que vocês revejam o vídeo, né? Todos lá revendo o vídeo. E vamos tentar fazer como foi citado, né? E vai ser na atividade impressa, um quadro, ou melhor, uma linha mostrando os anos e a época que influenciou cada período. Por exemplo, você coloca lá na linha a primeira literatura portuguesa, né? Vamos fazer dois comparativos. Primeiro a literatura portuguesa, depois outra linha com a literatura do Brasil. Então, a literatura portuguesa que nós conhecemos, ela vem de 1189, com o trovadorismo, e vai até 1527, com o classicismo. A segunda linha, vocês vão colocar a partir de 1527, que é quando o Brasil é descoberto e inicia-se aqui, né, a literatura brasileira, com o quinhentismo. Aí vocês vão traçando essa linha por séculos. Tipo, como tá lá, vai estar como exemplo no material impresso. Vai estar de 1500, 1601, 1768 e assim por diante. E em cada um desses séculos, vocês vão colocando qual o período, né? Qual a manifestação literária dessa época, tá bom? Então, boa sorte a todos e muito obrigada.